O recurso técnico aqui tá ruim. Mas muito bem, gente, vamos lá, vamos ao assunto, ok? Bem, boa noite a todos. Para quem, deixa eu só dar aqui um mute aqui nesse sonzinho. Para quem já me conhece, prazer estar com vocês aqui. Para quem não me conhece, sou Everton Marcelo, sou profissional da área de emergência já há 16 anos, ok? Nesses 16 anos aí temos andado um pouquinho aí o Brasil. Adealdo, seja bem-vindo, meu irmão. Adealdo, bombeiro civil aí, técnico de segurança de São Paulo, foi meu aluno aí há uns 14, 15 anos atrás. Sidneia, amiga de São Paulo. Enfim, então eu sou da área de emergência já há 16 anos. A minha empresa fica aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, a EM Cursos e Treinamentos. Bom, vamos falar de prevenção de afogamento. A primeira coisa de tudo é deixar claro aí uma definição bem simples. O que é afogamento? O que é um afogamento? Como que se caracteriza um afogamento? Para entendermos e sabermos que nós nos afogamos muitas vezes ao longo quase que todo dia ou muitas vezes dentro de uma semana. Afogamento nada mais é do que aspiração de líquido não corporal. Definição bem simples: aspiração de líquido não corporal. Então, eu não preciso estar submerso, ou seja, eu me afoguei, eu me afundei. Não. Se eu for tomar água e essa água, ela, em vez de passar pelo esôfago e ir para o estômago, ela passar pelos brônquios e ir para o pulmão, quando a gente tosse, isso é caracterizado um afogamento, porque eu aspirei um líquido não corporal, ok? Então a definição de afogamento é aspiração de líquido não corporal. Logo, nós já começamos a entender o seguinte: eu não preciso estar em um ambiente fundo para que eu possa me afogar, ok? Guardem isso, eu não preciso estar em um ambiente fundo para eu me afogar. Testemunho próprio: no meu primeiro curso de guarda-vidas, acho que há uns 8 anos atrás aí, eu me afoguei com água no umbigo. Como que é isso? Simplesmente na hora do nado, de fazer as braçadas, tem o ciclo 2:1, 3:1, 4:1, que é a quantidade de braçadas que se dá pela quantidade de inspiração que se dá, e eu me confundi ali, pensei algo e fiz outra coisa, e acabei que nessa daí eu expirei com a cabeça fora d'água, inspirei água. Então, a caracterização do afogamento: aspiração de líquido não corporal. Então, me afoguei com água no umbigo, ok? Então, fique claro isso, queridos, fique claro isso. Eu não preciso estar no ambiente fundo para me afogar, ok? Temos um vídeo onde que mostra uma criança se afogando nessas piscininhas de plástico de 3.000 litros. A criança se afogando ali e os pais sem nem perceber, ok? Então a primeira coisa, cuidado, ok? Cuidado, eu não preciso estar em um ambiente fundo para me afogar, ok? Eu fiz algumas anotações aqui da atualização de pesquisas que eu fiz essa semana, pegando o boletim da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que fica no Rio de Janeiro. Então eu peguei o boletim deles de 2019, certo? Então os números que eu vou passar está relacionado ao ano de 2019, ok? Então vamos lá. Em 2019, houve no Brasil 16 óbitos a cada dia, totalizando ao final do ano 5.840 mortos.
Então, ou seja, no ano de 2019, a cada dia morreram 16 pessoas. Isso, uma a cada 90 minutos. Então, possivelmente hoje, nós estamos aqui nessa live, possivelmente hoje pode ter morrido aí entre 16 a 17 pessoas. Então, veja que, infelizmente, isso é muito grave. Ela vai ficar salva aqui, Cid, vai ficar no IGTV, fica por um dia e depois eu coloco ela no meu canal do YouTube, tá? No Brasil, ao longo dos anos, acontecem cerca de 100 mil casos de afogamento. 100 mil casos de afogamentos e em torno de 6 mil mortes. Aí vamos imaginar uma coisa, muitas das vezes quando você vai a uma piscina ou vai à praia e não obedece as orientações dos guarda-vidas, não obedece a sinalização na piscina que diz a profundidade, que diz para não mergulhar naquela área, e você vai e mergulha ali. Quando você vai à praia, você que não conhece corrente de retorno, uma informação importante, gente, quando eu vou à praia, eu olho onde tem guarda-vidas e eu procuro ficar ali naquela mediação onde tem guarda-vidas. Ou se eu não quero ficar ali, eu pergunto ao guarda-vidas onde que ficam as correntes de retorno naquela praia. E aí eu vou obedecer a orientação dele. Ou se tem as bandeirinhas vermelhas ou vermelho e amarelo, eu evito ficar ali naquele local. Ok? Por que eu estou frisando isso? Porque se nós temos, veja só, em torno de 100 mil casos de afogamento ano, e nós tivemos um número de praticamente 6 mil mortes, olha que trabalho interessante que os guardas-vidas têm feito Brasil afora, ok? São 94 mil pessoas que infelizmente se afogaram, tiveram algum incidente com relação ao afogamento, mas que não vieram a morrer. Por quê? Por causa do trabalho dos guarda-vidas. Então é um trabalho digno de ser respeitado e não muitas das vezes as pessoas vão para a praia ou para os clubes, bebem demais e ficam fazendo brincadeiras, ok? Ficam tirando sarro, ficam fingindo estar afogado. Então é um trabalho a ser respeitado, é um profissional a ser respeitado. E aí, para você que gosta de, na praia ou na piscina, fazer trote, fique sabendo que você pode ser processado. O artigo 340 do Código Penal, que fala sobre prática de trote, você pode ser indiciado com relação a isso. Seja bem-vindo, Gabriel. Vasti, seja bem-vindo, minha amiga. E essa assessora é top. Enfim, então, você que gosta de fazer trote, até outro dia aí num clube, esse vídeo circulou nos WhatsApps, um imbecil fez conta que estava afogando, a hora que um guarda-vida pulou na água, começou a rebocar ele, quando chegou do lado de fora, ele levanta e sai assim, eu quero um negão. Um idiota. Então, gente, quem faz trote pode ser indiciado e penalizado pelo artigo 340, ok? Isso pode gerar multa ou detenção. Tá claro? Muito bem. Então, respeite o trabalho do guarda-vidas, porque graças ao trabalho desse pessoal, seja bombeiro militar, seja civil, seja guarda-vida civil ou militar, graças ao trabalho dessas pessoas, 94 mil pessoas aí, em média, ao longo dos anos, deixam de morrer, ok? Então isso precisa ser frisado. Vamos continuar aqui o nosso relato. Então dessas 5.840 pessoas que morreram em 2019, veja os percentuais. 47% dessas pessoas tinham até os 29 anos
E aí agora vamos separando tudo isso para a gente entender a gravidade do problema. E você que tem filho, que gosta de ir numa piscina, que gosta de ir no parque, que tem a piscininha lá de 3.000 litros em casa, cuidado, cuidado. Nas estatísticas da Sobrasa, até balde entra. Até percentual de mortes em balde tem, ok? E aí lá mais adiante nós vamos fazer uma live sobre segurança doméstica e nós iremos comentar sobre mortes de crianças em balde, ok? Mas vamos lá. 52% das crianças que morrem de 1 a 9 anos, 52% de 1 a 9 anos é em piscinas residenciais. 52%, ou seja, de 16, mais da metade, foi em ambiente doméstico, em piscinas residenciais. Ok? 75% de todo esse quantitativo de afogamentos acontecem em rios. Não só de mortes, mas no geral acontecem nos rios. Ok? Os homens, os machões, morrem 6,8 vezes mais do que as mulheres. Passei por isso também, professor, o trote e alguns grupos que não respeitam ao ponto de tiver ameaçado chamar a polícia para eles pararem com uma brincadeira. Exatamente, isso aí, Jean Costa, isso aí. Os adolescentes têm maior risco. Por que os adolescentes têm um risco grande dos afogamentos? Por quê? Porque, primeiro, gosta de brincar. É briga de galo, é sair correndo para dar cambalhota, dar mortal, não obedece, bebe, ok? Então, a gente precisa ser mais firme, mais enérgico com isso, certo? Vamos agora a algumas causas aqui. Afogamento é a segunda... Você que tem filho, preste atenção. Você que tem filho, tem sobrinho, preste atenção. O afogamento é a segunda causa de óbito entre crianças de 1 a 4 anos. O afogamento é a segunda maior causa de óbito entre os considerados acidentes domésticos. É a segunda maior causa entre crianças de 1 a 4 anos. É a quarta causa de morte entre crianças de 5 a 9 anos. É a terceira causa de mortes entre crianças de 10 a 14 anos. E a quarta causa de morte entre crianças de 15 anos a adolescentes de 24 anos. Então vejam que nós não estamos aqui falando de algo que, caramba, é quase nunca, não, é constante. Hoje, por exemplo, pode ter morrido 16 a 17 pessoas ou mais no Brasil, ok? O custo, e aí vejam como vale a pena o trabalho de prevenção. Então você que está aqui me assistindo, vai assistir essa live, se você é guarda-vidas, meu irmão, parabéns, fique firme, continue firme na sua toada, no seu trabalho, sabendo que você tem feito uma diferença muito grande, não só para as pessoas que deixam de morrer, mas para os cofres públicos. Cada pessoa que tem um afogamento, o tratamento dessa pessoa até a sua reabilitação total gira em torno de R$210 mil. 210 mil reais. E aí eu fiz uma contazinha básica aqui. Se no ano de 2019 morreram 5.840, ao multiplicar 5.840 pessoas por 210 mil reais, a soma que foi gasto com todo o tratamento dessa pessoa, enfim, foi 1.226.400.000 reais, ok? 1.226.400.000 reais. E para fecharmos então essa partezinha aqui de dados e números, eu quero falar novamente a você, pais. Você, pais. Quando você vai à praia ou à piscina e vai pro bar beber, ou fica lá bebendo, conversando e deixa seu filho lá à vontade, e não olha, e ele se afogar, saiba que você poderá ser processado pelo artigo 133, abandono de incapaz.
E aí a isso eu somo um relato real. Há uns 3 anos atrás eu estava dando um curso de emergência aquática aos guarda-vidas da orla de Porto de Galinhas, no município de Pojuca. E uma das guarda-vidas, a Fernanda, ela comentou conosco que ela foi 3 vezes aos pais de uma criança que estavam lá entretido, conversando, bebendo, e aquela criança saiu e mais de 100 metros de distância a Fernanda foi lá, pegou a menininha, voltou, conversou com os pais, pediu desculpa, deixaram. Daqui a pouco a menina de novo, na 3ª vez ela teve que ser mais dura com os pais, ok? Então o artigo 133 versa sobre abandono de incapaz. Vai na praia, vai na piscina, cuide do seu filho. Não deixe, o guarda-vidas não está lá de babá para o seu filho. O guarda-vidas está lá para proteger a todos que lá está. Não está lá exclusivamente para cuidar do seu filho. O seu filho é obrigação sua, pais. Ok? Até porque, pense, vamos falar de prevenção. Eu já volto nisso aqui. A Sobrasa recomenda o seguinte: se eu estou numa piscina, a distância que a criança tem que estar de mim é um braço, ou seja, em torno de 1 metro de distância, ok? 1 metro. Mas se o seu filho vai lá, boa noite Manuel, boa noite Edi, boa noite Sônia Cris, ok? Muito bem, então imagine, se a recomendação da Sobrasa é a distância de 1 braço, e o seu filho entra na piscina, ou sua filha, e você não está nem aí, e o guarda-vidas está lá no posto dele, olhando tudo e todos, se o seu filho, porventura, se afogar, ele poderá evoluir para uma situação crítica. Ok? Então, cuidado, gente, cuidado. O nosso trabalho é evitar que essas 5.840 pessoas que morreram em 2019, para esse ano de 2020, seja menos, que 2021 seja menos ainda. E assim uma corrente crescente, mas não depende do trabalho do guarda-vidas. Depende da orientação a vocês. Depende do papel de cada um, ok? Se você não se expõe, você não se afoga. Se você não deixa, não comete os erros, se é os pais, vai beber e deixa os filhos lá soltos. Se você bebeu e está sozinho, é querer mergulhar onde não deve, desobedecendo a orientação do guarda-vida, desobedecendo a sinalização que deve estar na piscina. Você que é síndico de um prédio, ou que mora em um prédio, no seu prédio tem piscina, mas não tem sinalização, providencie essa plaquinha, coloque lá a profundidade mínima e a profundidade máxima. Na profundidade mínima dizendo que ali não pode mergulhar. Se nos ralos não tem a proteção da sucção, colocar as tampas protetoras. Se tem cerâmica quebrada, providenciar a substituição dessa cerâmica, porque ela pode gerar ferimentos graves. Se a escada de subir está solta, está amassada, se os degraus estão quebrados ou rachados, providenciar a troca. Isto é prevenção. Isto é prevenção. E aí, se nós fôssemos pensar, a Sobrasa ela dá duas definições de prevenção. Prevenção ativa, ou melhor, prevenção passiva e prevenção reativa. Essa prevenção que eu estou falando, colocou a placa, corrigiu o degrau, trocou uma cerâmica, fez a sinalização, colocou uma cerca para evitar que crianças não autorizadas entrem na piscina, colocou uma lona para evitar que, se a criança pular a grade, a piscina esteja com a lona. Essa prevenção é o quê? Passiva ou reativa? O que você acha? Comente aí abaixo. Prevenção ativa ou, aliás, passiva ou reativa? E essa daqui agora? A pessoa está lá, vai estar lá brincando, aí eu estou lá de guarda-vidas, ei, não pode brincar aqui. Mas aí, vamos lá, você guarda-vidas, você vai lá e fala assim, ei, não pode pular aqui.
A pessoa está lá, ela é sócia, ela paga lá sua anuidade, sua mensalidade, ela quer se divertir. Então nosso papel não é só ir lá e dizer ativa, não, passiva, Márcio. Mas vamos lá, meu amigo, você não pode pular aqui. Sabe por quê? Isso aí, Aniele, boa, passiva. Porque se você, a hora que você vir correndo, for pular e você escorregar, você pode cair, bater a coluna, bater a nuca. Boa, Emanuel. E aí vira ter um ferimento mais grave. Então eu abordei a pessoa, eu disse, olha, você não pode pular, e dei uma orientação. Não vou dizer, ó, não pode pular. Eu estou ali para proteger, eu não sou, embora que eu seja a lei ali entre aspas, mas eu não tenho a autonomia de dizer não. Então eu tenho que ser cortês. Eu tenho que ser cortês, eu tenho que ser educado. Olha, meu amigo, você não pode pular aqui por isso, isso e isso. A pessoa está lá brincando, fazendo briga de galo. Briga de galo é quando um sobe no ombro do outro e vai derrubar. Talvez na tua cidade, no teu estado, isso tenha um outro nome. Mas está lá fazendo briga de galo. Ô colega, não pode fazer isso aí. Sabe por quê? Porque vocês aí nessa movimentação, se aproximar da borda e o colega cair e bater o pescoço na borda, pode fraturar a coluna cervical e ficar tetraplégico. Sabe o que é isso? Não movimenta-se mais nada, não movimenta os braços, não movimenta as pernas. Então, isso é uma prevenção reativa, onde eu vou à pessoa e eu oriento ela. Então, a proteção, a prevenção reativa, ela interage com as pessoas que estão ali, os usuários ali. E a prevenção passiva, ela interage com o ambiente. Ela interage com o ambiente. Ok? Então isso que é importante, gente. Na praia é a sinalização das bandeirolas. O silvo com apito. Intervir que as pessoas façam o que quer. Porque numa praia nós tem a corrente de retorno. Certo? A praia quando tem água viva. Quem é que conhece esses detalhes? São os guarda-vidas que conhecem esses detalhes. Joia? Mas beleza. A prevenção falhou. Não tinha sinalização. Não tinha guarda-vidas. E ainda que tivesse, você desobedeceu. Bebeu e foi lá e aconteceu então um afogamento. Como se trata o afogamento a partir do momento que ele já aconteceu? Como que se trata o afogamento a partir do momento que ele já aconteceu? Bom, o tratamento do afogamento, ele se dá em graus. Em relação aos clubes, condomínios e outros que não têm sinalização, qual meio que podemos fazer? Sempre alguns. BC Oliveira, existe uma NBR, tá? Ela foi atualizada aí recentemente, e ela versa sobre higienização e segurança em piscina, e ela vai versar sobre essa sinalização, mas basicamente é na entrada da piscina uma placa dizendo a profundidade mínima, a profundidade baixa, informando que na profundidade mínima não pode mergulhar, informando que não pode ter brincadeira, não pode, enfim, tudo aquilo que for relacionado àquele clube ou àquele condomínio. Então na entrada da piscina é para ser afixada essa placa ou dentro da piscina, tá? Não existe uma regra definida, o importante é sinalizar a piscina. Valeu, Alessandro, seja bem-vindo. Erickson, Ceará, Alagoas aí, Sergipe, Adilson, bem-vindos aí, queridos. Então não existe uma regra definida, o importante é fazer a sinalização de informação, prevenção e advertência, ok? Muito bem, então o que acontece? Quando você fez todo esse trabalho e aí o afogamento ocorre. Bom, vamos só voltar aqui um pouquinho antes de entrar para o afogamento. A Sobrasa criou
aí alguns anos atrás, a cadeia de sobrevivência do afogamento. Para quem é da área da saúde, o bombeiro está acostumado com a cadeia de sobrevivência da American Heart. Porém, a Sobrasa também tem a sua cadeia de sobrevivência, que são 5 elos. E os elos é a prevenção, que nós comentamos agora. O segundo elo é reconhecer o afogamento. Quem é guarda-vidas, quem trabalha ou já trabalhou com isso, sabe reconhecer quando a pessoa está se afogando. Infelizmente, as pessoas que fazem o trote, a gente não tem como determinar. Por quê? Aquela pessoa que está lá, batendo os braços, esbugalhando os olhos, e subindo, e afunda, e sobe e afunda, esbugalhando os olhos, para o guarda-vidas, essa pessoa está se afogando. Então, o primeiro elo é a prevenção. Prevenção ativa, prevenção passiva, prevenção reativa, comunicação, certo? O segundo elo, reconhecer o afogamento e pedir o socorro. Qual é o socorro? Se for na praia, 193, se não tiver guarda-vidas. Se for em um rio, em uma represa, em um balneário que não tiver guarda-vidas, 193. Se for na piscina do teu clube, do parque, que não tem guarda-vidas, 193. O ideal é que tenha o guarda-vidas. O ideal é que tenha o guarda-vidas. Mas se não tiver, reconhecer o afogamento, pediu ajuda ligando 193. E aí um parêntese. Em qualquer situação de emergência que precise acionar um serviço de urgência e emergência, seja bombeiro, seja polícia, seja SAMU, seja defesa civil, ao ligar, primeira coisa, diga o seu nome. Seu nome. A segunda coisa, diga o que está acontecendo. Terceira coisa, diga de onde você está falando. E aí, o endereço, um ponto de referência, ok? Quarta coisa, mas não tão importante, só se tiver mais de uma vítima, você dizer quantas vítimas tem. Mas as 3 informações mais importantes são o seu nome, o que está acontecendo e o endereço completo, inclusive ponto de referência, então rua, número, bairro, ponto de referência. Tudo isso vai otimizar a chegada do serviço de emergência, ok? Pois bem, o terceiro elo da corrente de sobrevivência é forneça flutuação para essa pessoa. Então, se lá tem uma boia, lance a boia a uma distância de mais ou menos 1 metro, não diretamente sobre ela para não machucá-la, mas a uma distância de mais ou menos 1 metro. Lance uma boia. Aqueles espaguetes que as professoras de natação usam, jogue para ela se tiver. Não tendo nada disso, uma garrafa PET, feche ela bem e lance para a pessoa. Se for no rio, um galho grande, uma corda, provenha alguma flutuação, alguma coisa que aquela pessoa possa se apoiar e colocar a cabeça para fora. Em embarcações, existem os coletes. Vai para uma embarcação, use o colete. Use o colete. Só um segundinho, eu vou pegar aqui 3 tipos de coletes para mostrar a vocês. Então, esse aqui é um colete, um tipo de colete, certo? Dependendo do que você vai fazer na embarcação, o que você vai pescar, por exemplo, esse aqui é uma boa opção, porque se porventura você cair, ficar afogado e de repente perder a consciência, essa partezinha aqui de trás não deixa a sua cabeça afundar. Ela mantém a sua cabeça para fora.
Então ela é colocada dessa forma aqui, ó. Ok? Então essa parte aqui de trás não deixa a sua cabeça afundar. Joia? Colete mais comum utilizado para quem usa moto aquática ou o famoso jet ski é esse tipo de coletezinho aqui. Ele fecha e abre nesses tirantes aqui. Joia? Colete simples, porém, se você perder a consciência, a cabeça vai para a água. Joia? No meio do resgate, se usa esse tipo de colete aqui. Ele tem alguns bolsos para a colocação de alguns equipamentos. Ele tem ajustes, zíper, outro ajuste aqui e tem mais um ilhós de ancoragem aqui atrás, tá? Então tudo isso são equipamentos que tanto o profissional ou a pessoa que vai curtir um lazer, vai pescar, é importante usar. Não se prevaleça de que sabe nadar. Infelizmente, a maioria dos afogamentos acontecem com pessoas que sabem nadar, porque subestimam a sua capacidade física e subestimam os riscos do ambiente que está. Ok? Então, não subestime. Então, nós estamos no terceiro elo da corrente de sobrevivência da Sobrasa, da cadeia de sobrevivência. A primeira é prevenção. A segunda é reconheça o afogamento e peça ajuda. A terceira, promova flutuabilidade para essa pessoa para que evite a submersão. O que é a submersão? A cabeça afundar literalmente. O quarto elo, se puder, dependendo do que você tiver, para jogar e puxar com a corda, é remover a pessoa da água. Nunca, se você não tiver treinamento, ainda que você saiba nadar, mas se não tiver treinamento de abordagem, de reboque, nunca entre na água para fazer essa remoção, ok? Nunca entre na água para fazer a retirada se você não tiver treinamento para essa ação, ok? Só saber nadar não resolve. Você pode ser a segunda vítima. Por quê? Porque existem técnicas de abordagem, técnicas de aproximação, técnicas de flutuação. E se você não entende isso e você se aproximar, a pessoa que está se afogando, ela não quer saber que você vai ajudar. Ela quer se apoiar sobre você para colocar a cabeça para fora e respirar. Ok? Por isso que essa intervenção direta na água é a cargo apenas dos guarda-vidas. Tá claro? E o quinto e último elo dessa corrente de sobrevivência é o suporte de vida. É o atendimento propriamente dito. E como que é feito então esse atendimento? Bem, você que é leigo, que não tem o menor conhecimento disso, mas digamos que a pessoa se afogou, você jogou uma corda que a pessoa pegou e você puxou. Você conseguiu tirar ela da piscina, do rio, da represa, você conseguiu tirar essa pessoa, mas você não tem conhecimento nenhum. Você vai então ligar para o 193, Corpo de Bombeiros, e aí seguir aquela regra. Se identifica, fala o que aconteceu e fala de onde é, o endereço completo, inclusive ponto de referência se souber. E deite esta pessoa para o lado direito. Deite essa pessoa de lado para o lado direito. Depois você pode pesquisar aí na internet posição de recuperação ou posição de decúbito lateral direito. Você vai colocar a pessoa nesta posição. Cadeirinha, sereia, braços, pescoço são indicados. Márcio, existe aí alguns tipos de coletes, é para crianças que você está perguntando, certo?
Existem alguns coletes para criança. O que eu nunca indico, de forma alguma, é a boia, porque a criança ela fica se mexendo e a boia vai escapar. Outra coisa que eu não recomendo é aquelas boias em que a criança coloca as pernas dentro e tem uma cabecinha de unicórnio, alguma coisa assim, né? Não recomendo porque a criança está aqui com as perninhas lá e está brincando. Se porventura ela virar, o que estava segurando a criança para ela não afundar, vai segurar para não deixar a criança voltar à superfície. Ok? Então tem um tipo de boia que é vendido agora, que é a sunga e o colete, e tem um outro que é a sunga, o colete e mais o protetor de cabeça, e elas fecham direto aqui em cima no peito, como se fosse um colete. Essa é a mais segura que tem hoje. Não perguntei, confirmei que não são usados. Ah, sim, beleza, joia. Então, para criança, aqui, a mais segura são essas, que é a parte de baixo, o colete, tem mais um protetor de cabeça e ela fecha com cintos aqui. Joia? Pois bem, então fechado então os 5 elos da sobrevivência da Sobrasa. Então, atendimento. Você que não tem treinamento, que não tem conhecimento, deite a pessoa para o lado direito, apenas isso, mais nada. Perdão. Deita a pessoa para o lado direito, apenas isto. Tem limite de peso para os coletes? Normalmente os coletes são testados para até 100 quilos. Normalmente os coletes são testados para até 100 quilos, ok? Agora, obviamente, levando em consideração que as pessoas não têm o mesmo peso, a mesma altura, a mesma dimensão corpórea, eu acredito que tem coletes para pesos maiores, assim como tem coletes de tamanhos diferentes. Eu acredito que tem coletes para pesos maiores, Aniele. Muito bem. Voltando aqui então ao atendimento. Então, se você é leigo, não tem conhecimento nenhum, ligou para o Corpo de Bombeiros, deite a pessoa para o lado direito e ponto final. Seu trabalho terminou ali. Joia? Se você tem o treinamento, aí vai se fazer o quê? A classificação do grau do afogamento. E aí eu vou fazer aqui agora, presta atenção, que vai ser um mix de informações muito importantes com percentuais. A pessoa estava lá, se afogou, tirei ela, seja puxei com a corda, seja dei uma vara, puxei pelo braço, dei um espaguete, enfim, tirei ela da água. Ela está tossindo, mas não apresenta liberação de espuma nenhuma, nem pela boca, nem pelo nariz. Tosse e consciente, ok? Aquece, acalma, tranquiliza e libera ela dali mesmo, ok? Acalma, libera, leva para casa se for no prédio, manda para casa se for no clube, ok? Ponto, terminou aí. Se essa pessoa estiver tossindo e liberando um pouco de secreção, de espuma pelo nariz, tossindo e soltando espuma pelo nariz, essa pessoa teve um afogamento de grau 1. Teve um afogamento de grau 1. Ela pode morrer? Não, 0% de chance de morte. Isso de acordo com os estudos da Sobrasa. Então, o grau de afogamento 1, 0% de chance de morte. A pessoa está consciente. Agora, se você tem treinamento, se você tem conhecimento, ou estava ali no raso, você puxou ela, ok? E ela está liberando uma quantidade de espuma, está inconsciente, ok? Inconsciente. Então, grau de resgate, o primeiro só tossia. Depois, grau 1, inconsciente, porém só libera espuma. Aliás, grau 1, consciente, liberando pouca espuma e tossindo. Grau de resgate e grau 1, libera, não morre, está consciente. A partir do grau 2 para cima, tudo vítima inconsciente, vítima irresponsiva. Sim, sim, tem para vários pesos. Beleza, Jean? Então, o grau 2
essa pessoa ela já libera uma quantidade de espuma razoável. O que é que você vai fazer? Deitá-la para o lado direito, cobrir, aquecê-la e chamar o corpo de bombeiros, como já explicado antes. Se for um clube, necessariamente era para ter, ou é para ter, oxigênio. E aí se oferta oxigênio via catéter nasal até 5 litros, ok? Porém, isso agora que eu estou falando é para você que já é guarda-vidas, você que já trabalha, você que tem conhecimento de oxigenoterapia, sabe manusear o catéter, sabe manusear a máscara, sabe fazer a RCP, sabe manusear a cânula orofaríngea, ok? Você, independente se não é guarda-vidas, mas já fez algum treinamento, você que é bombeiro civil, você que é da área da saúde em geral e sabe manusear o oxigênio, é isso que se faz, ok? Tira para fora, lado direito, aquece, oferta oxigênio por catéter nasal, 5 litros por minuto e aguarda o corpo de bombeiros chegar. Se possível, leva a pessoa para um ambiente seco. Se possível, seca ela. Se possível, substitui a roupa dela de molhada para seca. Tudo isso é hipótese do se possível. Mas o que é protocolo? Tirar da água lateral, decúbito lateral direito, ofertar oxigênio 5 litros, aquecer e ligar para o corpo de bombeiros. A partir de qual grau eu deito para o lado e por que o lado direito? Márcio, a partir do grau 2, até o grau 4, tá? Grau 2 a grau 4, lateralização decúbito lateral direito. E o porquê? Os brônquios, o lado direito ele é mais vertical, ok? Então ele acumula uma quantidade maior de água. Então eu coloco a vítima para o lado direito eu vou sacrificar o pulmão do lado direito, que são os 3 lóbulos, e vou dar uma sobrevida para o lado esquerdo, que são 2 lóbulos apenas, ok? Por causa da cavidade de encaixe do coração. Então, como o brônquio do lado direito ele é mais vertical, a gente sacrifica mais a vítima, deitando-a para o lado direito e libera, deixando os 2 lobos do lado esquerdo com a condição de ventilar mais facilmente, ok? Essa é a explicação do porquê que qualquer vítima de afogamento, mas olha gente, é só para a condição de voltou. Estão me ouvindo bem? Que aqui deu uma pausada aqui no vídeo, na live. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Posso continuar? Posso continuar? Estão me ouvindo bem? Me dá aí um legal aí para eu continuar. Beleza, joia. Não posso colocar a vítima no primeiro grau. Giovanni, no primeiro grau, grau 1, a vítima está consciente. Então eu só acalmo, tranquilizo, aqueço e libero ela dali mesmo, certo? Mando ela para casa. Joia? Muito bem. Evoluindo para o grau 3. Então, grau 2, sequência de atendimento. Tiro da água, lateral decúbito lateral direito, aqueço, oferto oxigênio e vai ser removida pelo corpo de bombeiros. Joia? Grau 3 já libera uma quantidade maior de espuma do que o grau 2, por isso que é grau 3. Joia? Aliás, só uma informaçãozinha antes. No grau 2 já há uma possibilidade de morte de 0,6%, de acordo com os estudos da Sobrasa. Lembrando, Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então, de acordo com a Sobrasa, no grau 2, já há possibilidade de morte de 0,6%. No grau 3, um pouco mais de espuma, eu ainda percebo pulso radial. Se eu percebo pulso radial, a vítima tem pulso carotídeo. Veja que no grau agora 3, como já é uma quantidade maior de espuma, é necessário checar pulso radial.
Joia? Então eu checo o pulso radial, não há, aliás, há pulsação radial, decúbito lateral direito, aquecer, oxigênio e corpo de bombeiros. E ela vai ser removida. E agora, diferente do grau 2, que foi 5 litros de oxigênio via catéter, a partir do grau 3 e até o grau 4, é até 15 litros de oxigênio por máscara. Então vejam, para a gente seguir o raciocínio, no grau de resgate, a vítima estava consciente, só tossia, não tinha espuma. No grau 1, ela estava consciente, tossia e tinha pouca espuma. No grau 2, está inconsciente, já tem uma quantidade razoável de espuma. No grau 3, já há uma quantidade maior de espuma. Já foi 50 minutos. Vou aqui acelerar um pouquinho para finalizar os graus, para não estourar aqui o meu tempo. Então no grau 3, tem pulso radial, muita espuma, certo? Então lateralizo, cubro, oferto oxigênio, chamo o corpo de bombeiros. Diferença do grau 3 para o grau 4. É mais espuma, só que o pulso radial já não existe mais. Não tem mais pulso periférico, só tem pulso central, só tem pulso carotídeo. E esse pulso, ele poderá parar um pouquinho mais adiante, se eu não for rápido na oferta de oxigênio e no tratamento, ok? Então, diferença do grau 3 para o grau 4, mais espuma e ausência de pulso periférico. Grau 5, aliás, o tratamento do grau 4 é o mesmo tratamento do grau 3, só com um acréscimo. Essa remoção, aí a hora que eu disser, se você é guarda-vidas, se você tem conhecimento da área de saúde, ou se você tem conhecimento desse assunto, ao ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir ajuda, informar que é grau 4. Por quê? Qual é a diferença? No grau 2, vai uma ambulância simples, básica. No grau 3 também. Ou talvez uma suporte avançada, mas ainda não tão importante. Grau 4 tem que ser suporte avançado de vida. Tem que ser ambulância com médico. Ok? Em tese é para ser assim. Grau 5, parada respiratória. Tratamento, ventilação de resgate. Um sopro a cada 3, 4 ou 5 segundos, conforme o protocolo agora Sobrasa, recomendando o protocolo da American Heart Association. Ok? E o grau 6, parada cardiorrespiratória, na ordem de 2 por 30, se tiver uma pessoa só, ou 2 para 15, se tiver duas pessoas. Um comprime, o outro insufla. Um comprime, o outro insufla. Ok? Grau 5 e grau 6, reverti. O pulso retornou. Trato como grau 4. Qual é o tratamento do grau 4? Lateraliza decúbito lateral direito, cobre, aquece, oferta o oxigênio e transporte para o hospital. Mortalidade, no grau 2, como eu falei, é 0,6. No grau 3, 5,2% pode morrer. No grau 4, 19,6% dos vitimados poderão morrer. No grau 5, parada respiratória, até 44% das pessoas afogadas que tenha sido mantido o afogamento até o grau 5 poderão morrer. E no grau 6, PCR, até 93 pessoas poderão, até 93% das vítimas de grau 6 poderão evoluir para a morte. DEA para PCR no afogamento, indicado, né? DEA indicado no afogamento. Olha, Márcio, não. No tratamento do afogamento em si, não, porque predominantemente o afogado, ele é afogado pela questão da hipóxia. Aliás, ele vai ter a PCR pela questão da hipóxia, diminuição do oxigênio. Não teria relação nenhuma com a
fibrilação ou uma taquicardia ventrícula sem pulso, tá? Agora, num clube é interessante ter uma ideia. Na praia, na cabine do guarda-vidas, é interessante ter uma ideia. Por quê? Pela quantidade de pessoas, alguém pode ter uma PCR que não seja causada pelo afogamento, pela submersão, pela hipóxia, ok? Gente, finalizando aí o nosso tempo, deu aí 55 minutos de live, ok? Aqui é recomendado, porém não dá para entender. Enfim, a regra é essa, Márcio. Normalmente a pessoa que chega ao grau 6 do afogamento, a causa é uma hipóxia causada pela falta de oxigenação da água inundando os alvéolos. Não teria nenhuma relação com algum contexto elétrico de fibrilação ou taquicardia ventrícula sem pulso, ok? Gente, finalizando aqui a nossa live, ok? Essa live ela vai ficar aí no IGTV e eu vou salvar ela para o meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Everton Marcelo-EM Cursos. Everton Marcelo-EM Cursos, vai ficar lá. Quem quiser assistir de novo, quem quiser baixar, quem quiser compartilhar, à vontade. Quinta-feira, então, às 19 horas estaremos aqui novamente, ok? Quinta-feira estaremos aqui novamente. E aí o nosso tema vai ser ou intoxicação ou acidente doméstico. Um desses dois temas nós estaremos aqui falando aí na quinta-feira. Valeu, Márcio. Obrigado, Giovânia. Peço a vocês que compartilhem aí o nosso Instagram. Quando a gente publicar aí o folder da próxima live, se possível, repostem no Instagram de vocês, coloquem nos stories de vocês. Por quê? Um assunto tão importante desse, nós tivemos um pico máximo de pessoas, foi acho que 19 pessoas. Infelizmente a gente tem que trabalhar muito o contexto da prevenção, o contexto da informação e vencer essa luta tão grande que é de salvar vidas. É uma luta muito ingrata. Para nós que lidamos com emergência, seja bombeiro, guarda-vidas, na área da saúde, enfim, nós travamos uma luta muito ingrata, que é de querer levar informação, levar prevenção para quem não quer. Ok? As pessoas querem continuar tendo o álibi do eu não sabia. Infelizmente, as pessoas querem continuar tendo o álibi do eu não sabia e abrindo mão das informações importantes. Então eu conto com vocês nessa nossa rede. Toda quinta-feira eu vou estar aqui falando com vocês acerca de prevenção, acerca de emergência, isso com o maior prazer. E lives como essa, consistente, nada para ficar aqui enchendo linguiça, contando historinha, dando risada, contando piada, não. Trazer conhecimento para vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês aí, ok? Obrigado, Jean, obrigado, Márcio, obrigado, Deandro, Adilson, enfim, todos que estiveram aí, muito obrigado, tenham todos aí uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima, moçada.